Fala meu povo, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês algumas funções básicas do Excel, mas que são bem úteis para serem utilizadas no cotidiano. Então vamos lá para a explicação. Primeiro vamos entender como é que está distribuída essa planilha. Aqui à esquerda a gente tem uma tabela com algumas colunas que tem algumas informações, que seriam justamente o código de cada item, os itens e o valor desses itens. Então essa é a nossa informação base para que a gente venha fazer os devidos cálculos que nós temos como objetivo. Aqui na direita é justamente o que a gente está buscando. Então eu quero somar todos os valores desses itens, eu quero fazer a média desses valores aqui também e encontrar qual é o valor máximo e o valor mínimo dentro dessa tabela. Então esse é o nosso objetivo aqui para executar através de funções. E aí a gente precisa entender como é que eu consigo executar funções dentro do Excel. Para eu conseguir executar funções, eu vou digitar um símbolo de igual e colocar posteriormente a isso qual a função que eu quero executar. Como eu quero somar esses valores, então eu vou digitar aqui a palavra soma e apertar na tecla Tab e automaticamente ele entra dentro da função e me pede para eu colocar alguns critérios. Quais seriam esses critérios? Seriam justamente as células que eu quero somar. E aí eu posso selecionar, mesmo com o mouse, qual a área em que eu quero fazer essa soma, ou também, como vocês podem ver aqui, ele aparece essa letra e um número, né, que seria C2, 2 pontos, C11. Isso indica justamente quais as células em que ele está executando essa determinada função, essa determinada ação. Então nós podemos tanto selecionar com o mouse a área, quanto também digitar essa área que dá certo também. Então posteriormente a isso, colocando, né, qual é a área que eu quero somar, eu posso tanto fechar os parênteses, quanto também apertar a tecla Enter, que automaticamente ele vai executar a função. Então eu vou clicar na tecla Enter e automaticamente ele dá o valor de 320,50, que seria o valor da soma da tabela que nós colocamos agora. Então a primeira função nós já conseguimos executar. Então vamos executar agora a segunda função, que seria a função de média. Ela segue o mesmo critério, então nós vamos colocar o igual e digitar justamente a palavra média. E clica na tecla Tab para entrar dentro da função, e também ela pede os critérios que seriam justamente a área em que eu quero executar essa média. Então da mesma forma como nós fizemos com os valores de soma, vamos fazer aqui com os valores para encontrar qual seria a média desses valores aqui dos itens. E aí quando eu teclo Enter, vai dar o valor de 32,05, que seria justamente a média desses valores. Então encontramos tanto a soma quanto a média. E em relação ao valor máximo e mínimo, também vai ser os mesmos critérios. Vão ser os mesmos critérios, que seria justamente colocar o igual e digitar a palavra máximo. Depois eu clico na tecla Tab, seleciono mais uma vez toda a área em que eu quero encontrar esse valor máximo. E aí, após apertar Enter, ele me dá qual é o valor máximo, que seria justamente esse aqui de 117, que a gente consegue identificar que realmente ele é o maior valor dentro dessa tabela. E por fim, para finalizar, da mesma forma, digito a palavra mínimo, a tecla Tab, e aí seleciono a área em que eu quero ver esse valor, né, ver qual é o valor mínimo, e após clicar na tecla Enter, nós vemos que o valor mínimo já foi dado, que seria R$3. Então aqui a gente conseguiu executar a soma, média, máximo e mínimo, com os mesmos critérios, que seria digitar, colocar o igual, né, para entrar na função, colocar qual é a função que nós queremos executar e selecionar aquela área em que a gente quer executar aquela determinada função. Então essa é uma forma básica de automatizar processos para que a gente não tenha que fazer de forma manual, de conferir valor por valor. Aqui a gente consegue automatizar esse processo, e se em algum momento eu alterar algum valor daqui, por exemplo, esse valor de 30, e eu colocar 15, por exemplo, automaticamente aqui vai se alterar, justamente porque eu coloquei uma função que ela automatiza o processo. Então essa é uma forma bem legal de nós conseguirmos aí utilizar essas funções e automatizar o processo. Então espero que vocês possam ter compreendido, e é isso.